É um prazer muito grande para a Detalhe de Comunicação, assessoria de imprensa, marketing e campanha publicitária, ter a honra de coordenar esse evento em conjunto do lançamento de 2 livros. Obrigado a todos pela presença. Iremos dar início aos trabalhos agora, um pouquinho atrasado, pedimos nossas desculpas em nome da Detalhe e dos 2 autores do livro. Eu sou Francisco Alberto, da Detalhe Comunicação, irei fazer a apresentação aqui, convidar os amigos para que possam fazer presente à mesa. Gostaria de convidar Nonato Guedes, que irá fazer a apresentação do livro, e hoje superintendente da União, para fazer presente à mesa. Da Associação Cultural José Marques, para fazer presente à mesa. Veio apresentando o Centro Cultural para fazer presente da mesa. O Galvão do CFT para fazer parte da mesa também. O autor do livro Introdução à Pesquisa, para que venha fazer parte da mesa conosco. Paulo Barbosa. Também chamamos o autor do livro Reminiscência para que venha compor a mesa conosco. Sebastião, por favor, consiga uma cadeira aqui para nosso amigo, por gentileza. Certo mesmo. O jornalista Nonato Guedes para fazer a apresentação do livro Introdução à Pesquisa. Boa noite a todos que se encontram aqui na Associação Paraibana de Imprensa.
somente uma apresentação, eu vou externar algumas opiniões a respeito desse livro e renovar a minha satisfação e a minha honra de prestigiar esse lançamento, já que tive a oportunidade de participar do lançamento original que foi feito em Bananeiras pelo professor Manuel Barbosa Filho. E tive agora a deferência dele de fazer essa espécie de apresentação, vamos chamar assim, aqui na Associação Paraibana de Imprensa. O livro Introdução à Pesquisa, Métodos, Técnicas e Instrumentos, ele é de uma atualidade e de uma importância muito grande de um livro didático, meramente informativo ou acadêmico, mas também, na minha concepção, pelo que eu visualizei do seu conteúdo, de uma obra que se pretende um pouco revolucionária, no sentido de mexer com a consciência crítica das pessoas e de fazê-las ter uma reflexão mais acurada sobre a realidade que as cerca. Preenche de início uma lacuna, que é exatamente essa carência de iniciação à pesquisa no país. E vem numa hora em que se discute em todo o país a falência do ensino universitário e, sobretudo, a carência de apoio do poder público e das entidades responsáveis ou constituídas em relação à pesquisa, ciência e tecnologia neste país. Há um debate nacional em torno dessa questão, dessa deficiência, evidentemente porque isso coloca em jogo o próprio futuro do país, não só em relação aos quadros que estão emigrando do Brasil por falta de oportunidade ou por falta de estímulo, incentivo, apoio, mas também da geração que, a rigor, deveria ter acesso a todo um processo de conhecimento e que, infelizmente, está sendo excluída desse acesso por conta da desatenção, do desinteresse que se dá hoje à pesquisa, à ciência e à tecnologia no Brasil. O livro do professor Manuel Barbosa, ele se propõe a ser não apenas essa introdução à pesquisa, o que seria, por si só, já bastante importante, porque a introdução à pesquisa significa o encaminhamento à fonte do saber, que é o domínio do conhecimento, e também uma transposição para a fonte de poder, que é o conhecimento da realidade. Mas ele se propõe a instigar o leitor nas suas reflexões históricas, sociológicas, eu diria até antropológicas, sobre as leis que regem a transformação da sociedade, ou que talvez inspirem também a própria origem da sociedade. É um livro dialético, por assim dizer. Ele é didático do ponto de vista informativo, do ponto de vista de ser um beabá para os que querem se iniciar no universo da pesquisa, mas ele é também dialético porque ele é transformador, ele tem essa carga de visão crítica que interfere diretamente no processo de conscientização das pessoas e as leva a ter uma visão crítica sobre o meio que as cerca. Eu acho, desse ponto de vista, de um caráter revolucionário e de uma necessidade premente
Daí porque eu acho que é um livro contemporâneo, ele é contemporâneo dessa carência que nós temos hoje no país, inclusive de debates. Eu acho que o país tem enfrentado ultimamente uma certa apatia em relação à discussão sobre os seus próprios problemas. O país ainda não parou para refletir ou deixou de debater e dialogar sobre essas questões que afetam o cotidiano de todos nós. E é evidente que isso não é interessante para o aprimoramento da própria democracia, nem para a evolução da consciência crítica da sociedade. Levar as pessoas a essa reflexão crítica, a tirá-las desse estado de letargia na análise da própria realidade, eu acho que tem uma consistência doutrinária importantíssima para a sociedade como um todo. Eram essas as palavras que eu queria transmitir. Devo dizer que a União Superintendência de Imprensa e Editora se sente honrada em ter editado essa terceira publicação revista e ampliada do professor Manuel Barbosa, porque faz parte do seu papel de difusão da cultura do Estado e de incentivo aos autores que procuram visualizar claramente essa realidade. E devo também informar que não é uma obra, ao contrário do que se pensa, restrita apenas ao círculo universitário com quem o professor Manuel Barbosa tem convivido e tem aprofundado observações e experimentações ao longo das suas atividades como professor, sobretudo na área das ciências sociais. Ela é uma obra de caráter geral, uma espécie de referencial indispensável e obrigatório para tantos quantos queiram se debruçar um pouco sobre a realidade e instigar a sua própria consciência crítica em torno da realidade social que nós vivemos. Muito obrigado. O Manuel Barbosa, sobre o livro Introdução à Pesquisa. Senhor presidente deste trabalho, Francisco Roberto, jornalista Ronaldo Guedes, jornalista Rodovaldo Batista, representando a Associação Cultural José Barro, em defesa de Cuba, pressionada pelo imperialismo internacional, principalmente o imperialismo americano. Ilustríssimo senhor autor do livro Reminiscências, História do Patronato Agrícola de Bananeiras, jornalista Heriberto Coelho, representando o espaço o Sebo Cultural, instituição que fornece à sociedade paraibana a oportunidade de oferecer livros que conscientiza a comunidade de uma pessoa. Ilustríssimo senhor Paulo Galvão, meu colega, meu companheiro de longas datas, meus senhores, minhas senhoras, esta Assembleia que se faz representar pelo operariado brasileiro, pelos intelectuais, pelos professores, o nosso agradecimento, porque estão aqui quando deveriam estar no conforto dos seus lares. Muito obrigado ao jornalista Nonato Guedes,
por essa sucinta, clara e objetiva apresentação do nosso trabalho. Nós estamos aqui após 20 anos de ensino na Universidade Federal da Paraíba, aposentado, porém querendo começar um novo trabalho, qual seja o trabalho de ajudar principalmente na consciência do proletariado brasileiro, os estudantes e os intelectuais na área da pesquisa. Pesquisa não é necessário dizer que é importante. Eu diria que pesquisa é o broto germinativo do conhecimento da humanidade, em que todas as pessoas, a todo momento, fazem pesquisa. Do humilde operário analfabeto ao intelectual da universidade, fazem pesquisa. Mas gostaria de sair um pouco do assunto específico do nosso livro para fazer uma espécie de análise dos problemas, alguns problemas sociais brasileiros. Sobretudo, a riqueza nacional, o apartheid brasileiro, a falência da sociedade brasileira e o projeto neoliberal que está às vésperas de ser debatido e implantado na sociedade brasileira. Pediria paciência aos companheiros se determos-nos em detalhes e se formos longos e aperrearmos a paciência desta Assembleia. O Brasil, após 100 anos de escravidão, continha um movimento de mudanças sociais com várias lutas históricas num período que vai de 1888 a 1988, portanto, um século. Chega aos dias atuais na crista de um capitalismo ímpar em selvageria. Mesmo assim, constrói uma poupança igual a muitos países ricos do mundo. Implanta uma infraestrutura autossuficiente em quase todos os setores da economia. Consolida as forças e os instrumentos de produção. Define uma ciência e tecnologia competentes para resolver seus problemas sociais concretos. Dispõe de incalculáveis recursos naturais. Amplia e diversifica a área geográfica. Solo coberto com vocação para tudo. Uma grande população para um extenso mercado interno. Consolidou uma indústria de agropecuária eficiente, ótima infraestrutura social nas áreas de educação, saúde e seguridade. À custa do heroísmo e sacrifício do povo brasileiro, criou e desenvolveu as estatais, necessárias e indispensável ao progresso de sua economia nas áreas estratégicas do petróleo, mineração, energia, comunicação e seguridade. Exemplo a ser seguido pelos países que se dizem
modernos. Assim chegou, ao fim deste século, engajando-se como a oitava economia do mundo ocidental. Não obstante, a realidade material e espiritual da sociedade brasileira refletem parâmetros que comprovam um verdadeiro estado de apartheid. Por exemplo, em 1000 brasileiros nascidos vivos, 190 morrem de fome antes de 5 anos. Marginalizam-se 120 sem nunca terem ido à escola. 550 não completam o primeiro grau. Apenas 140 atingem o segundo. 90 o completam. 100 milhões vivem na pobreza, perambulam sem endereço certo. Vagueiam nas ruas como párias, onde vivem, delinquem e morrem. Destes, 20 milhões em total indigência, com lepra, dengue, esquistossomose, chagas, doenças já abolidas em quase todo o mundo civilizado. A apartação mais se agrava com a distribuição de renda, num processo de marginalização progressiva. Em 1967, a CEPAL acusava 20% da renda nacional expropriada do trabalhador por 1% da burguesia, enquanto 50% da massa migram 20% da riqueza por ela produzida. Sabe-se hoje que estas proporções se agravam e a realidade é aterradora após 100 anos de escravidão. Um atentado, portanto, à dignidade humana, uma vergonha nacional. Esta é a matriz do nosso capitalismo, desenvolvendo a um só tempo a riqueza e a miséria. O luxo após a escravatura, o Brasil está mais dividido, apartado mesmo, o povo segregado. Assim, em mau caratismo, astúcia, embuste, injúria e indiferença, explorando a mais requintada pobreza que não enxerga, tenta esconder e justificar, condenando os pobres como violentos e preguiçosos. Não se inquieta com 2 crianças assassinadas por dia, 1 milhão de prostitutas, crianças e adolescentes. Um país de miseráveis no reinado da abundância, luxúria e corrupção. Esta brutal realidade é a expressão material da simbiose espúria do empresário nacional com o imperialismo neoliberal e os governos entreguistas brasileiros, que ditam um modo de produção desumano e sólido. Unidos num projeto antinacional, corrompe os jovens e os trabalhadores através do sistema de comunicação e a própria escola. Ridicularizam os valores éticos e morais mais legítimos que se secularizam a unidade nacional. Zombam do nacionalismo, da bandeira, do hino, da dignidade, do respeito à cidadania, do próprio idioma, da fé no futuro. Da escola já privatizada,
retiram do programa a carta de ABC, a cartilha, a tabuada, a cópia, o ditado, a sintaxe, os mapas, o livro nacional. Achincalham a figura do professor e do aluno pelas marionetes insípidas da TV. Reprime a autoridade dos pais e dos idosos. A espiritualidade, tornando-os inconscientes, incoerentes, ensimesmados, melancólicos, sem visão do futuro, para eliminar a luta da classe oprimida e perpetuar no poder a classe opressora. Após 21 anos da ditadura de 64 e 9 destes simulacros de democracia, substituíram a repressão física pela intelectual e moral, enfraquecendo a sociedade, suas instituições e a soberania nacional. Democratizaram a impostura, multiplicaram a desigualdade, espiolaram a nação, fundaram 2 Brasis. Gastrônomo, obeso, apátrida, o pobre, desnutrido, desarmado, desalmado, inerme e imberbe, nos condomínios fechados, semelhante às muralhas medievais, onde os senhores viviam protegidos da plebe, reside a pequena burguesia, ensimesmada, assustada e infeliz. Do outro lado, as classes pobres, castas e guetos, em blocos apartados, agressivos, nervosos e irados. Shopping centers excluídos do mercado popular. Ruas bloqueadas. Megalópolis ao lado de favelas infectas e imundas. A estrutura social também funciona apartada, dividida. As escolas, lojas, hospitais, os biotipos, os gostos, os hábitos, as normas de valor, tudo diferenciados. O próprio idioma dicotomiza-se em dialetos, gírias e pornochanchadas. A escrita modulada em sua ortografia e sintaxe incipientes. A quebra da unidade nacional é evidente. Emerge historicamente da ação conjugada do imperialismo com a burguesia nacional entreguista. A sua fase aguda, a fase aguda da apartação brasileira, verificou-se nos anos negros da ditadura de 64 até 1985. Com a proletarização da classe média, final do apartheid brasileiro, culminará, eu admito, com o sucateamento da indústria privada e estatal em benefício do neoliberalismo nazifascista, hoje sem paralelo na história da humanidade, principalmente com a queda da União Soviética. Estamos no estado de falência. Um século de escravidão, há um século da escravidão é necessário agora. O trabalho de 3 milhões de brasileiros para pagar os juros da dívida externa. 2 vezes
mais que a população de escravos há 100 anos atrás. Dobrou a escravidão hoje. É urgente reverter o regime desumano para reciclar a nação, recriando uma população livre, educada, solidária, sem medo do futuro. Uma nação soberana. A continuar nesse regime, o país se desfará, política, econômica, social e moralmente. É impossível a permanência dessa estrutura de apartação a médio prazo, como não foi possível na África do Sul, apesar de sermos a 8ª economia do mundo, porém a primeira em andrajos, violência, insatisfação. Um Brasil marginal excluído frente a um privilegiado esnobe, inserido, opulento. Estamos na crista de um modelo capitalista esgotado, sem alternativas. Com a redemocratização de 1988, a elite muda o sistema de governo, muda os meios, não os objetivos da sociedade. Agora, sem saída para a crise, ameaça ainda mais a soberania nacional com um projeto neoliberal entreguista. Ontem, com o protecionismo estatal e alfandegário, em preços e tarifas baixos para os bens de capital que elas necessitavam. Hoje, essas estatais, esgotadas e inadimplentes pela usura da burguesia predatória, incapazes de servi-las, estão ameaçadas de privatização como espólio da elite e das multinacionais, abrindo mercado para o imperialismo do setor. Tal alienação faz parte de um projeto entreguista, ameaçando pela privatização de empresas como a Petrobras, concorrência desleal internacional, em benefício das multinacionais que investirão no exterior. Segue-se então o sucateamento da indústria brasileira e a falência de sua tecnologia. A transformação da economia num singular mercado peça de produtos estrangeiros. Será a falência total e a desintegração do país como nação e como Estado. O Estado mediocriza-se, sairá do setor produtivo, investirá na regularização do mercado, garantindo lucro para a burguesia mercantil. Controlar a sociedade apartada, investindo na polícia e no exército, que sucateado perderá sua função de defesa dos interesses nacionais. O momento atual exige dos brasileiros muita reflexão. Imprescindível uma teoria que norteia a consciência das massas oprimidas. Uma ideologia de mudança. Uma metodologia de pesquisa que expresse a realidade do momento e a solução plausível dos problemas nacionais. A consciência dos problemas pelo povo reprimido implica no desafio para resolvê-los. Uma definição de objetivos em bases éticas. O uso de métodos de análise sem os vícios, de técnicas de pesquisa falaciosas que escondem a realidade e enganam o povo. Este texto, Introdução à Pesquisa,
que humildemente oferecemos aos estudantes e aos trabalhadores é uma tentativa da revisão do método clássico alienador. É uma teoria revolucionária das ideias pesquisadas. Auxilia o entendimento da dramática realidade nacional e internacional dos países periféricos, apartados do mundo desenvolvido. Por isto, o texto será conscientizador, revolucionário, instrumental, doutrinário. Eram essas nossas palavras. Muito obrigado. O Paulo Batista para dizer alguns comentários sobre o livro. Eu vou tomar muito pouco tempo para fazer um convite aos presentes, mas antes de fazer este convite, eu quero dar a minha opinião entusiasmada sobre a palestra do professor Manuel Barbosa Filho. O quadro fiel deste país, pintado pelo professor Barbosa, quadro que é igual, com poucas diferenças regionais, dos demais países da América Latina, explica o ódio dos dirigentes norte-americanos ao povo de Cuba. Explica a campanha sistemática, cruel, do governo cubano, da maior potência militar, do maior império de toda a história, para destruir a sociedade cubana, uma sociedade humana, onde o povo tem direito a viver, onde não há concentração de renda, como vocês sabem. Cuba resiste há mais de 32 anos a um bloqueio cruel, desumano, a um bloqueio que é feito para matar o povo cubano de fome e desta forma ver se consegue a contra-revolução. Mas, como é um povo culto, como é um povo que não é ignorante, não tem analfabeto em Cuba, a mortalidade infantil em Cuba é insignificante, é mais ou menos nos mesmos índices de um país como a Bélgica, um dos mais ricos do sistema capitalista. Por isso eles ainda não conseguiram. E tentaram agora em agosto, com essa provocação indecente, fazer a contra-revolução em Cuba. Derrotou mais uma vez o banditismo do imperialismo norte-americano. E agora, nos dias 21 e 25 de novembro, vai ser realizado em Havana um encontro mundial de solidariedade a Cuba, e é sobre esse encontro mundial, que será realizado em Havana de 21 a 25, que amanhã, no Núcleo de Artes Contemporâneas, um órgão da Universidade Federal que fica localizado ao lado da Igreja de Lourdes, amanhã, às 14h30, esclarecer e preparar a viagem dos paraibanos que desejarem participar desse encontro mundial de solidariedade a Cuba. Este é o convite que eu faço aos presentes para nos honrar amanhã nessa reunião às 14h30. Muito obrigado pela atenção. Fazer parte da mesa representando o Poder Legislativo. Vamos convidar Paulo Francisco Monteiro Galvão para fazer a apresentação do livro Reminiscências. Meus senhores, o livro Reminiscências, História do Patronato Agrícola de Bananeiras, é o fruto de um trabalho de um funcionário dirigente. Se costuma dizer que na administração pública, quando um funcionário é recalcitrante, preguiçoso, é colocado
para tomar conta do arquivo, pois o nosso autor, ao ser designado para tomar conta de um arquivo, não por ser recalcitrante, mas sim diligente, teve diante de si uma matéria-prima a ser pesquisada, o que levou o seu interesse. Ou seja, os arquivos de quase 70 anos de uma instituição de educação agrícola. E Manuel Luiz pôde recompor toda essa saga a partir de documentos públicos. Ele pôde transformar a linguagem formal, objetiva, seca dos documentos públicos numa obra histórica, uma obra que vem somar a historiografia da Paraíba. É um livro muito abrangente. Ele trata, em primeiro lugar, de desenvolver as etapas da vida de um educandário. Ao tratar disso, ele elucida toda a problemática da educação rural. Nós sabemos que o Nordeste não recebeu migrantes. Houve, desde a abolição da escravatura, uma forte pressão por parte das oligarquias rurais de não permitir a vinda dos migrantes europeus para essa região, porque eles eram operários esclarecidos. Queria crítica vazia do campo. O governo, para atender o desenvolvimento da agricultura no Nordeste, programou uma série de educandários, ao que denominou de patronatos. Era para formar os trabalhadores que a agricultura precisava. Os agricultores que fossem receber técnicos agrícolas, mas que tivessem um comportamento submisso para aceitar aquele processo de injunção que se fazia. No entanto, a história dessa escola é uma forma de como se insurgir contra essa campo. Porque os fundadores da escola, à frente, por agrônomos operários mal remunerados, e sim uma instituição para formar cidadãos, uma forma de dar oportunidade de ascensão social aos filhos do campo, aos filhos dos pequenos proprietários, dos trabalhadores. E os 70 anos dessa escola demonstram. Todos que passaram por ali tiveram uma oportunidade, tanto de cursar as carreiras agrárias, como aqueles que passaram para exercer outros tipos de atividade. E no livro do Manuel, nós vamos encontrar isso. As reminiscências são justamente os depoimentos, os causos, as histórias, os fatos pitorescos, os fatos considerados heróicos naquela escola. Uma escola que começou num período em que a economia do Brejo da Paraíba se encontrava em franca decadência, com a crise do café. E precisava ressurgir dentro do cenário paraibano e também nordestino. Mas essa escola, inserida numa região privilegiada em termos de apologia, ou seja, de ter seus solos agricultáveis e um clima ameno, também se preocupou, desde o seu início, com o problema do semiárido. Apesar de ser uma escola do Brejo paraibano, ela sempre se preocupou com os problemas da agricultura da Paraíba em sua totalidade. É tanto que os seus egressos vieram trabalhar nos mais diversos recônditos do nosso estado. Primeiro, agregando a atividade no setor privado. Nós sabemos que até o movimento revolucionário dos anos 30 havia uma predominância na agricultura do setor privado. O Estado desenvolvia uma ação liberalista. E a participação do setor público, em termos de agricultura, se restringia ao
fomento, a propiciar meios técnicos e alguns parcos meios financeiros, apoiando a constituição, mecanismos patronais da agricultura e de associações rurais. Nisso, Manuel é muito lábido no seu relato. Também ele faz uma análise do período em que a escola começa a ter necessidade de ser transformada de um patronato numa escola técnica. Isso está relacionado com a transformação da própria agricultura na Paraíba. É a forma de começar a tecnificação. Corresponde exatamente ao governo de Admiro de Figueiredo, quando foi secretário da Agricultura, o doutor Pimentel Gomes, e trouxe uma série de inovações para a agricultura deste estado. Ela foi responsável pelo abastecimento das tropas federais do Brasil e também do contingente norte-americano sediado na base aérea de Natal. Os alunos aprendiam, trabalhando, desenvolviam técnicas agrícolas. Com a evolução desse processo, essa escola foi abrangendo suas atividades. O serviço público foi crescendo, principalmente o trabalho da extensão rural, a pesquisa agrícola, e todas essas ações foram engendradas e desenvolvidas pela Escola Técnica de Bananeiras. Quando, já em 1977, quando ela passa a fazer parte da universidade, teve um outro dinamismo. Ela, por exemplo, foi responsável, na década de 70, pela produção de quase 2,5 milhões de mudas de café, numa proposta de restaurar essa cultura na Paraíba, que foi torpedeada pelos interesses, conquistado mais essa atividade com o lançamento do seu segundo número. É um companheiro da extensão rural, um alagoano rural que passou pela escola e com muitos outros, o Manuel Barbosa aqui, também trabalharam na Emater e puderam desenvolver bastante a atividade de extensão nesse estado. E agora ele está justamente recebendo os louros do seu trabalho. Essa forma de pesquisa, em que será uma leitura muito agradável, porque Manuel retrata isso com muita fidelidade. E também ele tem planos para continuar essa obra. E por isso eu gostaria de ter o apoio através do presidente da API, que é um projeto de instalação no Centro de Formação de Tecnólogos e um museu. As universitárias têm às vezes muito mais de 1000 anos, é pouco significativo. Mas em termos de Paraíba, como nós ouvimos que a questão da educação é tão cruciante, 70 anos é uma saga de dificuldades para construir. Por isso, eu gosto muito da maneira como o Manuel aborda todo esse assunto. Eu acredito que todos que forem ler o livro ficarão satisfeitos, tanto pelo aspecto da fidelidade histórica que ele relata, como também nos casos pitorescos, ou seja, o que ele chamou de reminiscências, as lembranças de um tempo de escola, para os ex-alunos, ex-professores, seus familiares e para o público em geral. Do autor do livro Reminiscências, Manuel Luiz da Silva. Renato Guedes, diretor de Avião, meu amigo Paulo Galvão, que fez também essa apresentação, meu compadre e prefaciador do livro Manuel Barbosa, eu sou Paulo Batista, meu grande amigo ali do Seio Cultural, minhas senhoras,
Deputado Pedro Adelson, desculpe, meus senhores. Antes de começar aqui meu pequeno discurso, eu quero informar que nós estamos fazendo um trabalho de divulgação da escola, do Colégio Agrícola de Negreiros, com referência aos seus 70 anos. E que a partir do dia 1º de dezembro até o dia 22 desse mês de dezembro, irá funcionar uma galeria de fotos antigas, bananeiras, Colégio Agrícola, no passado. Então nós já estamos convidando vocês para participar, para verificar as fotos, todo o trabalho da escola, aquele tempo, desde 1920 até hoje. Meu namorado, nada mais me resta agradecer sua tão importante explanação em todo o assunto, pois tudo que foi dito e afirmado pelo mesmo, existe um fundo de verdade, com referência ao livro de memórias sobre o patronato agrícola de Negreiros. Por outro lado, prevaleceu a modéstia do nosso vice-diretor, ex-professor, e não muito menos o incentivador, em fazer citações a meu respeito. Isto me deixa lisonjeado bastante e com mais força de colaborar com a instituição de ensino agrícola em todos os sentidos, quando para isto eu for solicitado. Quero afirmar que não fosse o apoio, a confiança a mim depositada pela direção do Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba, no que se restringiu a efetuar pesquisas envolvendo a história da instituição de ensino, isto não teria sido realizado. Não fosse a colaboração implementada pelos amigos, a exemplo de José Otávio, Maurício Almeida, Lírio Trindade, Padre Marcos Trindade, Manuel Barbosa, Domício Córdoba, Nonato Guedes, Osés Almeida e muitos outros economicamente. Porém, em termo cultural, o saldo foi positivo. Daí, pude resgatar a história do colégio que desde 1924 vem contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país. Vem colaborando no setor agropecuário, especialmente deverá ser difundido entre as instituições de ensino, centros educacionais, culturais e históricos, porque trata de um documentário que merece significativa atenção por parte dos interessados, onde se pode constatar o desenvolvimento das atividades patronais desde 1918, quando no governo do presidente Venceslau Braz, sensibilizado com o problema do menor abandonado, se preocupou de livrar da promiscuidade, da prostituição, procurou evitar um problema social mediante as iniciativas em bom tempo do Dr. Tufo Pinheiro Machado, então diretor-geral do Serviço de Povoamento do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. É um livro que trata da criação dos patronatos agrícolas no Brasil, iniciando-se por São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois criando-se na Paraíba e em Pernambuco. Registra as fases de desenvolvimento, os projetos desenvolvidos, a criação da escola de instrução pré-militar e a formação de escoteiros com a agrícola de hoje em relação ao patronato agrícola, a escola do passado. Em torno do assunto em foco, sempre questiono e frisar que o trabalho comum pesquisado e organizado ainda não é completo plenamente no seu conteúdo. Dentro da história da sociologia humana, e o historiador não é completo em suas indagações. Daí, outros pesquisadores poderão dar continuidade à história daquela casa de ensino agrícola que em 7 de setembro comemorou 70 anos de vida ativa, onde somente benefícios prestou à comunidade agrícola da região. O Patronato Agrícola Rural de Negreiros e Bananeiros foi fundado em 1920, porém, a partir de 1924, teve sua inauguração formalizada. De lá para cá, se preocupou em transmitir conhecimentos a milhares de estudantes na área da agropecuária, possibilitando aos mesmos enveredarem na profissão de operário agrícola.
mestre agrícola ou de técnico agrícola. Outras centenas de alunos seguiram outros caminhos que divergiam os interesses do estabelecimento, onde para eles é importante, devido à tendência profissional de cada um, seguir a profissão que lhe conviesse, fosse para a área da medicina, arquitetura, engenharia civil, magistratura, empresas afins e até para atividades culturais. Pelo início no então estabelecimento de ensino agrícola. É por isso que a instituição colaborou veementemente na vida social e profissional de todos aqueles que procuraram receber os conhecimentos técnicos e práticos. Isto é uma síntese do que está inserido no nosso trabalho, onde, com parcimônia, tive a oportunidade de colocar em registro tudo que foi alocado, visando tão somente participar os interessados, o que foi o nosso colégio no passado e o que se pode fazer para que seus importantes feitos não venham cair no abismo do esquecimento, possibilitando a instituição desenvolver projetos imprescindíveis ao desenvolvimento da nossa região, que tanto benefício propiciou à sociedade como um todo, beneficiando os agricultores, os pecuaristas, os governos federal, estadual e municipal, e de receber os conhecimentos. Diante disto, estamos junto à diretoria atual desenvolvendo um trabalho para a preservação da memória através da fundação do Museu Histórico, onde serão guardados todos os objetos remanescentes. A fundação da Associação Região Pecuária, passando por dificuldades enormes e superando todas elas, graças, é claro, ao poder de criatividade e iniciativa de seus abnegados diretores. Há também a preocupação de que o seu desenvolvimento não venha a sofrer solução de continuidade devido a tantos problemas que vem se apresentando a cada dia que passa, principalmente no período que estamos passando, vitimados pela recessão econômica, onde as universidades vão se tornando difíceis de cumprir com sua responsabilidade, pois as verbas destinadas aos projetos educacionais vão cada vez mais sendo descentralizadas, pulverizadas, redistribuídas contra as unidades de ensino que vem se criando, a exemplo de outras escolas agrícolas, para mera satisfação de lideranças políticas, visando carrear recursos para as suas regiões de origem, deixando muitas vezes aquelas instituições agrícolas que já se tradicionalizaram nos ensinamentos e que estão bem alicerçadas em suas estruturas físicas e pessoal com mão de obra especializada. O governo precisa, através de seus competentes técnicos, fazer uma reavaliação da importância que existe nessas escolas, com experiências comprovadas, espalhadas por todo o país, no quilate do Colégio Agrícola de Bananeiras, de Jundiaí, no Rio Grande do Norte, de Barreiros, em Pernambuco, de Satuba, em Alagoas, de Quissamã, em Sergipe, e centenas de outras unidades de ensino agrícola, que se preocupam com o futuro do menor, filho de agricultor principalmente. Há necessidade de investir recursos, contratar especialistas, enfim, dar um apoio total para que se faça um trabalho abrangente na área rural, visando sanar o problema social e econômico, evitando sempre tantas coisas o êxito rural. A tendência dessas escolas será, no futuro, se sucatearem, caso os dirigentes não sejam na pesquisa e no ensino, pois todos que saem dessas instituições estão aptos a desenvolver suas funções e são capazes de atender as expectativas. E muito obrigado. De abrir um leque para aqueles que queiram fazer perguntas aos autores, caso venha a acontecer, caso não venha, nós gostaria de ouvir a palavra de Oséias Almeida sobre o livro também. Convidá-los a que possam falar um pouco sobre o livro. Vice-diretor do Centro de Formação de Tecnólogos, representando nesta oportunidade o Colégio Agrícola de Bananeiras, demais autoridades que compõem a mesa, autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, distintos autores dos livros que hoje estão sendo lançados nesta casa. Instado também a apresentar nesta Academia Paraibana de Imprensa o livro intitulado
Reminiscências, capítulos da história do patronato agrícola, de autoria de Manuel Luiz da Silva, depreendi que essa incumbência se dera tão somente pelos laços de amizade que cultivo com o autor, os quais sobrepujaram os conhecimentos literários e críticos que seriam exigidos e inseridos no currículo de quem aqui se lançasse para tais predicados, atendia à convocação, escudado simplesmente no próprio testemunho e na convivência que tive, acompanhando para e passo, na condição de seu colega e contemporâneo, nesse mesmo estabelecimento de ensino que hoje tem a sua história contada através do trabalho e das pesquisas empreendidas por este dileto amigo Manuel Luiz da Silva. Resgatar, portanto, a história de uma entidade como a do Patronato Agrícola Vidal de Negreiros, objeto desta obra, denominado também ao longo da sua existência por aprendizado agrícola, escola agrotécnica e mais recente do Centro de Formação de Tecnólogos da Universidade Federal da Paraíba, ainda comemorando seus 70 anos de fundação, certamente só caberia a uma pessoa que, em sendo apegada e zelosa por aquele patrimônio cultural, pudesse, com paciência e obstinação, presentear a comunidade paraibana e especialmente a comunidade vidal-negriana esta relíquia, antes que passado pudéssemos perder de vista aquele cartão postal ou por amnésia cultural relegar sua história ao obscurantismo. Reviver sua história nos leva necessariamente, como fez o autor, a se reportar sobre seus fundadores, seus diretores, funcionários, alunos, etc. Todavia, em face da grande quantidade de pessoas que por ali passaram, dedicando-se ao trabalho em prol da educação dos jovens, filhos de agricultores deste país, tomo a liberdade de, em reverência aos que deram sua significativa contribuição educacional, extrair do texto as páginas 245 a 247, o depoimento do professor Iveraldo Lucena, quando do seu trabalho de importante teor, referindo-se filho ilustre daquela cidade trejeira. Assim se reportou o professor Iveraldo Lucena, ambos com carroceria confeccionada em madeira e de bancos rústicos, de Zé Miguel e seu caminhão. Que servia para transporte de materiais e era transformado em pau de arara. E seu Matias, também motorista. Estes eram os transportes que levavam os alunos às sessões de cinema e aos bailes da cidade. Quem não se recorda de Dr. Mariano Barbosa, médico da escola e da cidade, a todos chamando de seu e a cada um oferecendo sua dedicação profissional e humana, preferindo receitar um chá que aplicar uma injeção. Professor Edgar Santa Cruz, professor de matemática, justa preocupação com seus alunos, animador cultural da cidade inteira, que vindo da Bahia, adotou aquela cidade como sua e por ele foi adotado como filho, juntamente com seus filhos Vital, Hélio e Vinícia Santa Cruz, proporcionando felicidade em favor, em fazer parte integrante da escola. Antônio dos Santos, Quito Ramalho, burocratas, Luiz Celeiro,
que confeccionava sapatos e botas para os alunos. Solon Alves Quaresma, o cozinheiro, Didi Magalhães, artífice, Mestre Isidro, chefe de campo, Silvio da Barra e tantos outros. Entre os professores que faziam parte em tempos remanescentes, podemos destacar José Rodrigues Leite, Pedro Leão Ferreira de Melo, Fenelon Pinheiro, Emílio Chaves, Domingo Paulino, Zelino de Castro Berkman. Posteriormente estiveram Antônio Alencar, Dona Hilda Guimarães, Edna Maria Wildt, Elpidio de Almeida, Nancy Ramalho, Edmilson Guedes e tantos outros. Ao Colégio Agrícola Vidal Negreiros, períodos administrativos e suas respectivas realizações, seus ex-alunos e o próprio Colégio Agrícola de hoje são temas que o autor se debruçou para oferecer aos leitores, consignando-os com toda a propriedade para a consulta ou pesquisa de qualquer leitor interessado na verdadeira história daquela instituição, para derrotar o analfabetismo e dizimar a ignorância, salvando, por conseguinte, os jovens alunos, muitos deles sem a mínima condição social, filhos de pais pobres, para projetá-los como cidadãos honrados, cultos e úteis à sociedade, os quais certamente na escola. Prezado amigo e autor Manuel Luiz da Silva, permita-me, empregando a analogia, assegurar-lhe que sua obra está lançada, que a semente está plantada em terra fértil e haverá de frutificar, tal como sintetizou em fio. Porém, se não houver frutos, valeu a folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. De fato, amigo Manuel, tudo vale a pena. O que foi possível, melhor farão os que puderem. Muito obrigado. Oséias, mas dando sequência aos trabalhos, gostaríamos de abrir o espaço, como falei antes, caso alguém queira fazer uma pergunta. Caso não venha a acontecer, nós estamos com as instantes de venda do livro ao lado e depois iremos servir coquetel aos convidados.
vacation, every little step she takes. One thrilling combination, every move that she makes. One smile and suddenly nobody else will do. You know you'll never be lonely with you know who. One moment in her presence and you can't forget the rest. For the girl is second best to none. No more talk of darkness, forget those wide-eyed fears. I'm here, nothing can harm you, my words will warm and calm you. Let me be your freedom, let daylight dry your tears. I'm here with you, beside you, to guard you and to guide you. Shelter, let me be your light. You're safe, no one will find you. Your fears are far behind you. All I want is freedom, a world with no more night, and you always beside me, to hold me and to hide me. Then say you'll share with me one love, one lifetime. Let me lead you from your solitude. Say you'll meet me with you here beside you. Anywhere you go, let me go too. Love me, that's all I ask of you. Anywhere you go, let me go too. Love me, that's all I ask of you. That's all I ask of you.
time of your